Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai falar sobre a crise de 29, tá? Então olha só, a gente precisa contextualizar a questão econômica da época que a gente está estudando, porque assim, a gente viu lá a Primeira Guerra Mundial, depois dela a gente viu a Revolução Russa, aí depois a gente começou a falar sobre o Brasil. E aí sobre o Brasil a gente parou lá no Vargas, só que a gente não falou do contexto econômico mundial, né? E não dá para passar batido aí pela crise de 29, tá? Porque foi a maior crise do capitalismo até hoje, né? Nós estamos vivendo uma crise muito forte agora também. Nós não sabemos ainda se ela vai ultrapassar a crise de 29, pode ser que ultrapasse, né? Mas a crise de 29 foi assim o pior momento do capitalismo, né, em todos os tempos, né? Então é isso que a gente vai entender nessa aula aqui. Bom, em primeiro lugar, né, pessoal, a gente tem que entender que em 1929 houve um crash, né, uma quebra da Bolsa de Nova York, tá? Por que a bolsa quebrou? A bolsa quebrou por uma série de motivos que eu vou explicar agora para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui é a imagem da Wall Street, né? Que é a famosa avenida aí onde fica sediada a bolsa, né? Então, é uma rede aí de comércio, de finanças, enfim, é um lugar hiper movimentado, né? Então eu estou colocando aqui a fonte de onde eu tirei essa imagem, né? É importante citar. Então, pessoal, aí é a foto de quando todo mundo ficou sabendo do que estava para acontecer e foi para frente da Wall Street, né? Então, assim, aqui já tinha batido o desespero em todo mundo, né? Então, o que eu vou explicar agora para vocês é por que isso aconteceu, né? Esse é o presidente da época lá nos Estados Unidos, é o Herbert Hoover, que foi um presidente que acabou vencendo as eleições numa época em que havia uma euforia muito grande, né? Ele venceu as eleições em 1928, então os Estados Unidos ainda estavam sentindo a euforia naquele momento, né? Então por que essa euforia? Porque a gente tem que lembrar, pessoal, que os Estados Unidos estavam acabando de ter grande prosperidade devido a eles terem mantido a Europa sob sua dependência depois da Primeira Guerra Mundial. Então o que acontece? Ainda tomava conta ali aquele entusiasmo econômico, né? Porque os Estados Unidos eles foram responsáveis praticamente aí pela reconstrução da Europa. Tá? Então, ainda aí no começo de 1929, se sentia essa euforia, né? Então tá aí o Herbert Hoover, presidente da época. O Hoover, é importante a gente entender, pessoal, que foi um presidente que era fã do liberalismo clássico, tá? Ele não era muito fã de intervenção na economia. Ele era um homem aí dos negócios, né? Então ele não gostava muito da intervenção do Estado na economia. Os Estados Unidos, é sempre importante lembrar, ele vinha aí de uma época de prosperidade, de muitos grandes magnatas aí, desde o fim do século XIX, e aí então esses magnatas todos, eles acabavam dando a entender, né, que os Estados Unidos eles não precisavam do Estado, né? Eles precisavam apenas manter a prosperidade econômica, né? Os empresários acreditavam que eles eram homens que se autofizeram, né? Que era a ideia do self-made man e a ideia também do American Way of Life, né? Era uma grande prosperidade que estava acontecendo nos Estados Unidos na época, né? Então, assim, estava tudo bombando, basicamente, né? Bom, o que acontece, pessoal? Então, nós temos aí essa postura do Hoover, né? Enfim, aí é o seguinte, essa euforia, né, e a especulação dominavam, né? Então vocês estão vendo aí, apareceu na telinha aí as palavrinhas-chave, né? Euforia e especulação. Por quê? Era o que predominava, né, no mundo financeiro. Todo mundo queria ter ali um investimento na bolsa, então assim, a euforia nesse sentido prevalecia, né? A especulação muito forte também, muitas compras e vendas de ativos, principalmente compras, né, para esperar aquilo valorizar, né? Então, o que acontecia? Tudo isso baseado aí no grande momento econômico que os Estados Unidos estavam vivendo até então, né? Bom, além disso, né, além da euforia e especulação,
é importante a gente entender que, além disso, estava acontecendo uma questão de superprodução, né? Então, assim, havia superprodução nos Estados Unidos, né, nessa época. Por quê? Porque como eles tiveram ali que vender muitos produtos para a Europa, então havia muita coisa produzida. Só que eles não perceberam, pessoal, o seguinte, o que cada vez mais essa euforia e essa especulação, junto com essa superprodução, né, tudo isso acontecendo, eles não perceberam que a economia da Europa estava se recuperando. Até percebiam, mas não achavam que isso seria, assim, afetaria a vida deles assim tão fácil, né? Então eles achavam que os Estados Unidos continuariam prosperando, mesmo com essa recuperação europeia, né? Então vocês estão vendo aí esses três fatores aí por enquanto, né? Então, assim, esse é um outro fator. Além da recuperação econômica, né? E também da superprodução e dessa especulação toda que estava acontecendo, né? Nós tínhamos também, pessoal, a questão da diminuição das vendas americanas para a Europa, tá? Então, assim, não se percebia também isso, né? Então, junto com a recuperação da economia europeia, né, e essa euforia toda aí acontecendo, eles não perceberam, né, o que estava para vir. Então não perceberam que as vendas estavam diminuindo. Então continuavam investindo, continuavam especulando, até o momento, pessoal, que essas vendas começaram a se traduzir numa questão de recessão, tá? Então, assim, começou a aparecer a ideia da recessão, e aí o que ocorre? Os Estados Unidos começaram a ter queda total na sua economia, né? Muito antes da Bolsa de Nova York começar realmente a se sentir os efeitos, já lá nos primeiros meses de 1929, a recessão já estava chegando, né? O movimento já não era mais o mesmo. Então, assim, demorou-se a perceber isso, né? E aí, pessoal, com essa recessão, né, que estava acontecendo, quando começaram a perceber o que estava para vir, era tarde demais, porque foi em outubro que aconteceu, pessoal, o pânico no mercado financeiro, né? Então esse pânico no mercado financeiro, ele acabou gerando então uma corrida para frente da Bolsa de Nova York, né? Então as pessoas, o que elas perceberam? Que começou a diminuir o movimento no mercado financeiro. Por quê? Porque foi perdendo lastro cada vez mais, né? Foi perdendo a base real. Então as pessoas começaram a correr para os mercados para quê? Para poder tirar o dinheiro, porque os bancos começaram a cobrar muitas dívidas nessa época aí, quando começaram a perceber que muita gente ia começar a ficar inadimplente. E aí o que ocorre, né? Quando começaram a perceber que muita gente ia começar a ficar inadimplente, o que acaba ocorrendo, pessoal, é que os bancos então vão começando a cobrar e as pessoas, com medo de perder o seu dinheiro, elas vão sacar. Quando elas começam a sacar cada vez mais a grana lá nos bancos, o que vai ocorrer? Os bancos vão ter que fechar as portas. E aí todo esse movimento, pessoal, acontecendo entre quinta-feira, dia 24 de outubro de 1929, e terça-feira, que foi 29 de outubro de 1929. Nós tivemos a quebra total da Bolsa de Nova York, né? Foi aí o crash, na terça-feira de 29 de outubro de 1929. Então, pessoal, muitas pessoas, milhões de pessoas perderam emprego, né? Foi uma catástrofe econômica o que aconteceu, né? Então tá lá. Essa catástrofe econômica, né? Ela então teve aí essa quebra das empresas, a quebra dos bancos, milhares de bancos e empresas, né? Porque havia milhares, centenas de bancos e milhares de empresas. Então, assim, milhares de instituições quebrando, milhões de pessoas perdendo seus empregos,
né? E aí, pessoal, essa falência, né, total aí fez o desemprego chegar a 27%, pessoal. Então, essa foi a situação. 27% aí chegou o desemprego na época, tá? Então, é uma coisa assim catastrófica, tá? O que estava ocorrendo, né? Então, assim, essa situação toda, pessoal, fez com que a economia dos Estados Unidos afetasse o mundo inteiro, a quebra da economia deles, né? Vocês puderam ver, por exemplo, aí na aula sobre Brasil, que os cafeeiros aqui foram prejudicados, né? Então, assim, a questão aí, ela se espalhou. Então, a Europa, que estava se recuperando, começou a quebrar novamente, né? Então, assim, a quebra total do sistema mundial, né? Então, assim, foi uma virada no sistema mundial, foi uma coisa assim nunca pensada, nunca se pensou que se chegaria a isso, né? Então, uma coisa catastrófica. Bom, pessoal, o que vai acontecer? Vai haver as eleições de 1932, o Hoover, como não teve atitudes ali efetivas sobre a crise, ele vai acabar perdendo a eleição para um candidato ali que vai aparecer, que é o Roosevelt, Franklin Roosevelt, que é primo de um ex-presidente dos Estados Unidos, que era o Theodore Roosevelt, né? O Theodore Roosevelt lá atrás foi o responsável pela questão da invasão do Panamá, para a construção do canal do Panamá. E aí o Theodore Roosevelt foi esse. Então o Franklin Roosevelt, que é o que estava agora concorrendo e vencendo, ele vai ser então o presidente que vai pegar os Estados Unidos quebrados. Então imagina isso, os Estados Unidos, chegar um presidente se propondo a resolver a situação, né? Então o Roosevelt foi este cara, né? Então tá aqui, ó, a foto dele, né? Então esse aí é o Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, que é o presidente aí que chega em 1933, né? Vencendo as eleições de 1932. Bom, qual vai ser o plano do Roosevelt? Né? Então vou colocar aqui a fonte, né, dele aqui, tá? De onde eu tirei a foto, né? E lá o nome dele do lado, ó, percebam o seguinte, ele vai ficar, ó, de 33 a 45. Então isso aqui, pessoal, vão ser 4 mandatos que ele vai ter, tá? Ele vai ser presidente dos Estados Unidos por esse período aí. Bom, o Roosevelt, pessoal, né? Então ele vai ser então presidente, um dos mais importantes da história dos Estados Unidos, porque ele vai propor um plano que nós conhecemos como New Deal, tá? Esse é o New Deal. Então, pessoal, o New Deal, ele é um plano que a gente pode traduzir aí por um novo acordo, novo negócio, enfim, porque ia ser a nova forma de fazer as coisas. Então o mercado ficou muito solto durante décadas. Agora a ideia era controlar o mercado, fazer a intervenção estatal para controlar o mercado. Então o New Deal, pessoal, ele vai contar com uma série de coisas aí que o Roosevelt vai fazer. Vai colocar a intervenção estatal na economia, e resumindo foi isso aqui. Tá? Então eu vou explicar cada um aqui para vocês. Bom, olha só, tá aqui, ó, esse daqui, ó, criação de frentes de trabalho. Então, vocês estão vendo aí. Frentes de trabalho, de que forma? Então, as obras públicas, né, que é o que vem logo lá embaixo. Então, assim, construção de hospitais, construção de escolas, construção de pontes, construção de estradas, de viadutos, construção de, enfim, de tudo que você imaginar. Então, a construção civil vai ser muito estimulada nessa época, porque o Roosevelt chega à conclusão de que para você fazer a economia girar de novo, você precisava criar essas oportunidades aí. Então o Estado ia atuar dessa forma, tá? Então essa é a primeira coisa. Então a criação de frentes de trabalho, né? Mas as obras públicas, elas vão ser essenciais, né? Vão usar o cinema, né? Então aqui é uma curiosidade, para estimular o consumo. Então a propaganda, né, antes dos filmes, nessa época aí pega de vez, né? Então a pessoa ia assistir um filme, o que acontece? A propaganda ia ser ali colocada para a pessoa se acostumar com isso, para que a ideia do consumo fosse estimulada, tá? A legalização sindical,
Então vocês estão vendo aí, ó, o que é a legalização sindical? Porque na época a esquerda era muito perseguida, né? E os sindicatos eles não conseguiam ter a sua afirmação. E aí eles vão legalizar o sindicato por quê? Para não deixar os salários caírem, porque os sindicatos lutariam sempre para a questão do salário dos trabalhadores se manter aumentando. Então a ideia dele era essa, era fazer esse estímulo, né, dos sindicatos brigarem para ter o aumento dos salários dos trabalhadores para que eles pudessem consumir, né? Então, ó, aumento dos salários, né? O aumento dos salários, né? O que é o aumento dos salários? É justamente você aumentar o poder de compra dos trabalhadores. Para quê? Para eles movimentarem o consumo também. Essa era a ideia, né? Concessão de empréstimos. Então, muitos fazendeiros estavam quebrados, né? Muitos industriais. Então, assim, eles vão receber empréstimos do governo Roosevelt, tá? Eliminação do trabalho infantil. Então, assim, muitas crianças trabalhavam, então Roosevelt vai criar aí um sistema de proteção para elas, né? Elas não vão mais ser empregadas nessa época aí, tá? Vai começar a diminuir esse trabalho infantil aí. Bom, e a criação da Previdência Social, que é o quê? A questão de você cuidar dos mais velhos, né? Dos idosos, cuidar daqueles que não conseguem se manter, né? A questão ali de dar assistência para aqueles que perderam emprego. Então, neste momento, pessoal, uma virada na história dos Estados Unidos e também do mundo, tá? Então, assim, o New Deal, ele acabou sendo este momento, tá? Bom, e o New Deal, pessoal, ele foi tão forte, né? O New Deal ele foi tão poderoso, assim, que ele acabou estimulando um pensamento que realmente incentivava essa ideia de intervenção estatal. E aí vai ter o Keynes, né? Keynes vai escrever as suas obras mais importantes a partir daí, porque o Keynes, apesar de já ser um economista que escrevia antes, a partir deste momento, olhando a experiência do Roosevelt, vai se inspirar para escrever a sua teoria geral, né? Então a teoria geral dele, que aí vai ser depois do New Deal, ela é muito influenciada, enormemente influenciada por este programa aí do Roosevelt, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Hoje existem polêmicas sobre a questão da atuação do New Deal, tudo isso, né? Então, porque assim, o que acontece? Tem um grupo, né, principalmente de economistas, que questiona, né, por que eles dizem? Eles dizem que, na verdade, lá atrás, antes da crise de 29, a culpa teria sido do Estado, porque o Estado, né, através do Fed, que era o Banco Central, ali teria, né, supostamente mexido na taxa de juros, aumentado a taxa de juros antes da crise estourar, e ele seria o responsável, né? Isso é uma coisa muito polêmica, né? Porque assim, esse setor que fala sobre isso, assim, academicamente ele não tem tanta força, né? O que tem muita força ainda na explicação da crise de 29 é essa, é a ideia da superprodução, né? Então foi uma crise de superprodução. Então a superprodução ela não foi acompanhada pelos ganhos reais ali, né, de vendas. Então isso cada vez mais ali à medida que se aproximava de 1929. E aí o resultado foi esse, né, a quebra, né, do sistema. Bom, pessoal, então a crise de 29 ela foi tão forte que lá na Europa, quando a Itália, a Alemanha começaram a quebrar de novo, vai surgir ali a base para que você tenha o fortalecimento do nazismo na Alemanha, né, e o fascismo, que já existia na Itália desde 22, vai crescer, aí vai ficar mais forte ainda, né, porque eles vão dizer, olha só o que o liberalismo fez, né, nós precisamos romper com o liberalismo, nós precisamos de um Estado forte aqui, né, que tem uma corporação entre trabalhadores, empresários e Estado, né, para que nós tenhamos aí a economia forte. Aí vai ter investimento em indústria pesada, no caso da Alemanha e da Itália, né? A Alemanha vai produzir muitos tanques de guerra, enfim, e vão ali começar as rivalidades a surgir, né? A surgirem, né? Então, assim, isso foi o que a crise de 29 trouxe, né? Sem falar aqui no Brasil, né, que nós tivemos aí toda a crise do café, da virada dos anos 20 para os 30, e tivemos aí a mudança da República, né? Bom, pessoal, então, basicamente era isso, tá? Que eu tinha para falar. Então, na próxima aí a gente
continua. Obrigado.